Olá, bom dia a todos. Ótima segunda-feira para nós. Convido você para pegar a sua Bíblia, a sua lição, para a gente estudar a palavra de Deus. Mas antes disso, vamos orar? Pai Santo, Pai querido, muito obrigado pela noite de repouso, obrigado pelo descanso. Nos guia agora no estudo da tua palavra através do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje, o tema é Ofertas e o Espírito. A lição sugere que a gente leia alguns textos aqui, e eu gostaria de ler o capítulo 36 de Êxodo, do verso 1 até o 6. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. Moisés chamou Bezalel e Aholiabe e a todo homem hábil em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-la. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário para fazê-la. E ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário, e disseram: Peraí que eu me perdi aqui. E disseram a Moisés: O povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que fizesse. Então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: Nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era o suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobejava. Então, irmãos, o assunto hoje aqui ele é a respeito do poder do Espírito Santo sobre a nossa vida e as nossas ofertas voluntárias a Deus. Primeiro eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Espírito Santo. A obra que nós fazemos, ela é de Deus. E quem nos capacita para a obra é o Espírito Santo. Então, e diante disso, a gente precisa se entregar nas suas mãos e permitir que ele nos molde para a obra. E agora a respeito das ofertas, eu gostei muito que a lição ela trouxe alguns pontos aqui e eu gostaria de ler para vocês. No parágrafo 2, a lição diz assim: Deus havia abençoado abundantemente os israelitas por meio dos presentes que os egípcios lhes deram ao saírem do Egito. Agora tiveram a oportunidade de apresentar as ofertas de gratidão pela direção misericordiosa e poderosa de Deus, e o coração deles foi movido a realizar essa obra para a sua glória. O povo estava doando com tanta alegria e generosidade que Moisés foi informado: o povo traz muito mais do que o necessário. Irmãos, as ofertas, né? E aqui não falo só de dinheiro, mas também do nosso tempo dedicado como oferta, né? Nossos recursos, nossos bens dedicados para Deus, eles devem ou deveriam ser uma bênção, né? Quantos ministérios a gente tem na igreja e todos eles precisam de recursos, sejam financeiros, físicos ou de bens materiais, né? E, irmãos, eu convido você a refletir um pouquinho e pensar se por um acaso, às vezes a gente não tem deixado, né, a casa de Deus faltando recursos. Se em algum momento você perceber que você não tem sido assim assíduo na doação de recursos para a obra de Deus, peça a Deus que lhe ajude, que lhe mostre as formas que você pode ajudar. Mas o segredo para gratidão, para o coração alegre, é a gente doar com alegria. Aqui, né, igual o povo fez, chegar a um ponto em que os líderes tiveram que interromper as doações. Imagina hoje, né, o pastor chegar lá na igreja e falar assim: olha, irmãos,
chega de doar, já tem muito, já é mais do que precisa, né? Imagina chegar a esse ponto. E o dom do Espírito Santo estava relacionado às diferentes habilidades e competências que precisavam ser utilizadas na construção do tabernáculo. Ser cheio do Espírito não é um processo mágico e nem sempre significa que receberemos poderes espirituais especiais. Para promover a obra de Deus e cumprir a missão, ele capacita seus servos a cumprir seus objetivos e fazer isso com habilidade. Quais dons você recebeu quando ficou cheio do Espírito? Lembre-se de que os dons espirituais só desenvolvem quando cultivamos o fruto do Espírito. Então veja, né, o fruto do Espírito, ele é o amor, mansidão, domínio próprio, tudo isso. E nós precisamos, irmãos, produzir esse fruto. E nós só conseguiríamos isso através do Espírito Santo, vivendo em plenitude com Deus, em obediência à sua lei, obedecendo, sendo testemunho, ou seja, vivendo como Jesus viveu. Então convido você hoje a refletir sobre isso, ofertas e o Espírito. Que Deus abençoe a todos e eu convido você agora para a gente orar. Poderoso Deus, pedimos que nesse dia o Senhor nos guie. Não conhecemos ainda o que vai acontecer nesse dia, mas que o Teu Santo Espírito possa estar conosco e que possamos, Senhor, desenvolver nossos dons, que o Senhor possa nos auxiliar nisso e nos mostrar aonde também temos deixado a casa de Deus faltando e muitas vezes poderíamos estar ofertando mais, seja com bens materiais, com recurso financeiro, com o nosso tempo também. Abençoe a cada irmão que está assistindo esse vídeo, em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos e até amanhã.